aqui, tô chegando pra dizer que é de noite, estamos no ar. Que legal. Vamos começar logo? Hoje eu não vou nem ficar fazendo piadinha, que é pra ter mais tempo de conversar com esse cara. Porque esse cara faz parte de uma exceção do jornalismo brasileiro. É um dos poucos jornalistas que ainda faz jornalismo. Ele vai contra a maré da lacração simplesmente porque ele apura os fatos e é responsável. Então, antes de publicar, o cara faz o jornalismo mesmo. Por isso ele se tornou um dos maiores nomes do jornalismo de entretenimento atual do Brasil. Ele tem milhares de acessos no YouTube. Chama ele, Diguinho. Ricardo Feltrin! Nem senta, vou pedir pro Ricardo ficar em pé. Esse é o padrão de elegância que a gente quer aqui. Esse é o padrão de elegância aqui no programa. É a marca do seu? O meu é o Camargo. Camargo? O meu é o Camargo aqui, ó. Qual que é o seu? Colombo. Colombo? Ah, pô, Colombo é bom. Não, comprei pra você. Mas não tá certo. Um convidado não pode ser mais elegante que o apresentador, sabe? Nunca, mas não Você sabe tem que eu pus isso no contrato do traje? Falei, eu tenho que ser o cara mais elegante, por isso vocês vão se vestir igual mendigo todos os dias. Tá no contrato, por isso que eles se vestem assim. Eu sou o primeiro jornalista que você entrevista na sua vida? Não, já entrevistei alguns jornalistas, já entrevistei Carlos Nascimento, Cabrini. Gente boa. Acho que o maior nome do jornalismo que eu já entrevistei até hoje foi o Dudu Camargo. Não dá, né? Não, mas já entrevistei o seu colega que faz coluna, o Flávio Rico. Flávio já entrevistei Rico. o Flávio Rico, estava lançando o livro, veio aqui. Como é que tá hoje? Vanucci. O Vanucci. Como é que tá hoje, Feltrin, para falar de fazer jornalismo hoje? Tá fácil ou tá difícil? Tá difícil. Jornalismo Qual que é a mesmo tá dificuldade? Porque você faz o jornalismo verdadeiro. Obrigado pelas palavras. Mas é né? verdade, cara. Você apura, você vê se é verdade, se é mentira. Hoje, em época de fake news, de hater, de rage, de narrativas, como é que tá para você fazer o verdadeiro jornalismo que você faz? Ó, eu sou filho do Manual da Folha, de 1989, e o manual era bem claro, né? Eu fiz trainee na Folha. E o manual fala assim, o jornalista tem que ser isento, apartidário, pluralista, crítico e ouvir os dois lados. E eu sempre fiz isso na minha vida inteira. Eu não sei o que aconteceu depois de 2018, pararam de fazer isso. Porque no meu tempo, na Folha, 1990, 91, estava cheio de, por exemplo, esquerdista dentro da redação. Mas eram os puta repórter, e você não percebia que o cara era, ele ia fazer a matéria. De uns tempos para cá, de 5 anos, acabou virando uma militância, e as pessoas distorcem informação para militar. Isso em emissor de TV, site principalmente. Na comédia também, viu? Em todo lugar. Na comédia também? Na comédia tem gente que distorce as coisas para militar, tá assim em todo lugar, cara. E também tem aqueles que ficam fazendo piada ruim, né? Tem que ir preso. Mas esses às vezes ganham talk show até que se dá bem. Ô, Feltrin, antes de você ser jornalista, você trabalhava com o quê? É ruim o sofá? Não, mas eu não sei se eu deito. Fica à vontade. Tá de noite, pode deitar. O que você... Pra aproveitar, Fala. minha cadeira tá bem cômoda, já tem pelo menos 2 anos. Isso, mas você ninguém se importa. Você fazia o quê antes de Aí fazer jornalismo? eu fiz tudo, né? Eu fui bancário, eu fui conferente de CPD, processamento de dados, trabalhei no Bamerindos, lá em São Caetano, e fui professor da rede estadual 3 anos e músico 10 anos, né? Pô, mas você já fez privada? Eu comecei Você não como pode técnico esquecer. em cerâmica, eu fiz Senai, daí fui trabalhar na DECA, em Jundiaí, e eu trabalhava num departamento que chamava Engenharia de Processos, que era super chique, mas a gente fazia privada. Porque tem uma tecnologia para privada inacreditável, com questão de esmalte, de curva, porque quando é mal feito, você vai lá fazer o 2, fica uma manchinha. Né? Tem Então, essa engenharia. tem uma engenharia do esmalte, como que é, e era super chique. Mas você tinha o controle de qualidade da freada de bicicleta para não ficar? Qual que é o segredo? Cara, é a textura do esmalte, né? Que é química, técnica em cerâmica é quase Que é para técnica escorregar.
tem que ser tudo milimetricamente feito, né? Porque às vezes a gente acompanhava, porque primeiro queima uma vez a privada, depois queima a segunda. Eu sou perito em frear a privada. Seu períneo, você falou? Não, perito. Ele é perito em frear a privada, não é o seu períneo, não. E como músico, você já atuou aonde? Você é filho de músicos? Minha mãe era pianista e eu era obrigado a tocar. E aí eu toquei muito, bar, baile. Mas você gostava? Porque geralmente, quando o pai obriga o filho a fazer, o filho faz a contragosto. Você fazia a contragosto ou sempre gostou? Não, eu não gostava porque era obrigado, mas eu fui fazendo. Quando eu virei músico, como toda mãe, ela foi contra. Você era criança, ela falava, vai tocar. Vai tocar. Vai tocar. Agora, se é adulto, vou tocar. Não, aí Não, eu ela sou falou contra. assim, é coisa de vagabundo, você nunca vai trabalhar em lugar nenhum, vai ficar na Mas aí ela merda. tava certa ali, ó, dependendo, se você olhar pra lá, ela tava É certa. tudo rico ali. É Então, eu tenho a banda de baile e de bar. Eu toquei esses caras aqui, sei lá, milhões de vezes. É? É, Ah, o Klein ninguém nunca tocou, né, Klein? não, Marilu, ciúme, cara, 3 vezes por noite. Agora, mas você ainda toca? Toco em casa. Mas toca em baile? Toca em baile? Não, às vezes eu toco em algum hotel e... Agora que eu tô fazendo jornal ao vivo de manhã, eu não consigo, mas de vez em quando algum hotel me chama pra fazer café da manhã, Já pensou nesse formato? Notícias com piano? tipo Jules Holland. Você põe, em vez da partitura, você põe a notícia aqui. Você vai... Hoje, o preço do feijão subiu. Piriri, pirira, parará, parará. O preço da cebola está de chorar. Ó, legal. Assassinato na Zona Leste. Pam, 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 pam. É um puta jornal, é legal isso, hein? Manda embora a banda e me contrata. Boa. Seria um puta do... Economiza dinheiro. Tô Piano brincando, News. Roger, tô brincando. Pensa nisso, Piano News. Fazer um quadrinho lá no seu Cara, canal. tem o Jules Piano Holland, News. que absurdo. Não é ruim, não. Mas posso pedir um favor? Nesse programa ainda, você tocaria piano pra gente? Tocaria com o maior prazer e provavelmente vou tocar mal, porque eu fico nervoso. Você vai aqui. tocar piano aqui pra nós. Vou tocar. Já, Ricardo Feltrin tocando piano pra todo o Brasil no The Noite. Tchau, tchau. Eles não viram ainda, né? É melhor esperar. Eles É gostam. melhor esperar. Danilo, eu gostaria de tocar pra você também hoje à noite. Não, sem... Peraí. Emagreceu, né? O Diguinho emagreceu, fez bariátrica. E tá indo bem com a bariátrica, viu? Ozempic. Não, ele não toma Não, Ozempic, não. Eu tomei. operei. Eu já tomei Ozempic. Você emagreceu bem. Tomei Monjaro já, mas já tomei Ozempic por causa da pré-diabetes. Me deu um enjoo Tomou no Ozempic. A rabo última também. vez que a gente se viu, você tava meio cheinho, né? Tava. Cortisol, estresse, né? Mas vamos parar de falar do meu peso. Você iniciou sua... Como que você iniciou sua carreira de jornalismo? Então, eu era professor e era músico. Tocava as duas coisas. Juntando os dois salários, eu devia dar hoje uns 1.000. Ô, louco. E eu morava com a mãe ainda, né? E aí, um dia, abriu a curso de trainee da Folha. E eu tinha uma amiga, né? E ela foi uma namorada e eu mandava carta de amor. Naquele tempo não tinha, né? E ela falou, nossa, você escreve bem. É assim que eu escrevendo carta de amor. Ela falando, você escreve muito bem, por que você não tenta o curso de trainee? E aí, passei. Foi eu, o Daniel Castro, que é um também, né? Que você adora. Ah, muito gente boa, é muito legal, um cara bem... Sempre que eu posso, tô falando bem dele por aí. Você adora o Walder. Muito. E sempre aí foram eu legais passei, comigo. virei jornalista, eu fui trabalhar num caderno regional da Folha, que tinha... Era uma mini folha, tinha a Folha ABCD, não sei se você lembra. Assim, Lembro. Então ali tinha tudo, então fazia esporte, fazia política, fazia sindicato. E minha especialidade naquele tempo era polícia e sindicato, né? Que eu Você fazia. chegou a cobrir crime na rua? Um monte, imagina, eu cobri tudo que você imaginar. Escola base, cobri... Viu muito presunto? Ah, eu vi os pais da Suzane Richthofen no ML. Ah, você viu. Qual que foi o crime ou a matéria que mais mexeu com você? Puta, eu trabalhava na Folha da Tarde e falaram assim, o irmãozinho de 7 anos matou a irmãzinha de 2. E eu falei, como? O cara falou assim, nem quero falar. E aí eu fui, era Jardim Damasceno, e o menininho, brincando, pegou o machado do pai e bateu na cabeça da menina e eu cheguei antes da polícia. Ah, Feltrin. Cheguei antes da polícia. E a família estava em choque, o menininho em choque também, porque ele não sabia o que tinha acontecido, né? E eu, às vezes, fico perguntando o que aconteceu com esse menino, né? Tanto que eu voltei para a Folha aquele dia, eu falei, nunca mais vou cobrir porra de
criança nenhuma, não quero saber disso, né? Nunca mais Mas aí traumatizou. acabei cobrindo escola base, que foi muito horrível. Porque esse a caso- imprensa acabou, né? Assim, eu nem culpo, né, o repórter da Globo, o Valmir. Por um dia eu não trabalhei com ele na Folha da Tarde. Já entrevistei ele Eu e ele se culpa até hoje. Eu sempre encontro ele frente de casa, eu falo assim, cara, você não tem culpa de nada, porque a culpa foi do delegado, que era um exibicionista. Certeza. Mas aí quando eu volto para a Folha, eu estava em Rio Preto e volto para a Folha em São Paulo, eles mandam eu ouvir as vítimas. Então eu ia entrevistar o seu Shimada, o motorista, o Maurício, que tentaram matar o cara, né, picharam a casa dele, estuprador. E foi a primeira vez que eu vi a pessoa viva, eu entrevistando, e eu olhava para o olho dela, ela estava morta. Não tinha o brilho no olho. Sabe, o seu Shimada, eu lembro que eu ia conversar com ele, o que o senhor fazia? E ele olhava para mim e falou, poxa, eu não quero falar do meu... O que eu fazia, né? Porque a Folha me obrigou a ir ouvir os caras, depois que eles foram destruídos, né? Tanto que se você entrar na Folha de São Paulo hoje eletrônica, né, a Folha digitalizada, você não acha mais matéria. Para quem não lembra, o caso da escola base, pessoal, é um caso que o Shimada era dono de uma escola infantil e começaram a acusar o dono da escola de abusar de crianças. E tentaram linchar o cara, acabaram com a vida, com a reputação da família. Se fosse hoje, eles tinham morrido. Tinham matado. Com a internet? Tinham matado. Mas depois eles foram inocentados. Mas aí o estrago já foi feito. Todos ficaram na merda, né? Desculpa. É uma pena, é uma pena. Bom, foram quantos anos de Folha? 23 de Folha, 20 de UOL. Caramba, hein? Então, na Folha eu trabalhei em polícia, política, administração pública, e eu comecei a cobrir TV em 97. Hoje você está no seu canal, mas seu canal vai bem, não? Graças a Deus está indo bem. Graças a Deus. Você está tirando uma grana boa. Devia ter saído do UOL há 10 anos. Pois é, a impressão que eu tenho, Feltrin, é que hoje, eu não sei de grana como é que tá, mas de reputação, de nome, você é bem maior hoje do que quando estava na Folha. Ó, Danilo, eu fui 10 anos jurado do Troféu Imprensa, fui na Maria Braga, fui no Ratinho, fui no Faustão, Serginho Grossman. Nunca ninguém me reconheceu na rua. Nunca, nunca. Para não mentir, uma vez na academia, um cara me cutucou, perguntou se eu era o cara que tinha uma coluna sobre patos no UOL. Patos? Patos, é porque eu gostava de pato, né? Você gosta de pato? Amo pato. Pô, mas que coisa curiosa é essa? Patos são maravilhosos. Pato e pombo. Mas você gosta só do pato real ou do pato Donald? Você é fã do pato Donald? Eu gosto de qualquer pato. Patolino, a Patolino Gertrude eu de gosto. Viagem ao Centro da Terra. Howard, o pato. Tudo. Psyduck, Pokémon. Psyduck, Eu Pokémon. cheguei Você gosta de Psyduck do Pokémon? Eu cheguei a ter 80. Patos? 80 só Psyducks. Bico de pato que a mulher põe no cabelo. Aquilo é legal também, Pé né? de pato. Não. Pato de pato. Purifique. Pato Purifique. É lindo. Você compra? É bonitinho. É a marca que você usa, o Pato Purifique? É bonitinho. O Pato Purifique tem que patrocinar o canal do Feltrin no YouTube. Não, tem uma roupa também, eu não sei que é um pato voando. Pato voador. que E gosto as- curioso. Eu gosto. De onde gosto- vem seu gosto de pato? Desde criança, que era criança, estava comendo um bife. Devia ter 4 anos e minha mãe veio, botou um bife, eu achei coisa estranha. Falei, o que é isso? E ela falou, patinho. Aí eu joguei no chão, saí correndo e me tranquei no banheiro e comecei a chorar. Ah, a carne era patinho? É o corte Então, do bife mas patinho. daí eu comecei a chorar, e minha mãe, eu tranquei o banheiro, 4 anos, eu joguei o prato no chão, eu ouvia ela encostada na porta, e ela falava, Ricardo... Ela não conseguia parar de rir. E eu chorando, chutando a porta, falando, que desgraçada, me deu um patinho... Me deu um patinho amarelo, desgraçada, mãe do inferno, não sei o quê. E uma hora parou, ficou silêncio em casa. Meu avô bateu na porta, falou, sai daí! Daí quando eu abri, ele falou, você viu o que você fez com a sua mãe? Deu um tapão. Ela riu tanto que ela perdeu o ar, teve arritmia e foi para o hospital. Que história. Bom, depois desse episódio não tem como não amar patos, Não, na e verdade. no dia seguinte eu acordei, fui no quarto dela, ela estava dopada, né? Então ela estava encostada assim na cama, com o olho inchado, e eu passei, ela fez assim. Aí depois disso eu peguei paixão por pato, aí eu assisti Viagem ao Centro da Terra, né? Que o Arnold Sacknussen come a pata Gertrude, chorei que não condenado. Mas eu gosto de bicho em geral, eu ando com milho na minha mochila.
Sempre pra dar pros bichos. Pombo, eu adoro pombo. Tem ração pra dar pro Diguinho agora no seu bolso? Cara, se eu tivesse trazido a bolsa, teria. Ô, Danilo, Pois não. eu sou assim com cobra, mas não posso falar como eu me apaixonei. Peraí, velho. Peraí, vamos ver o canal do Feltrin, cadê? Ela vem fazer, né, constrangeu a Globo News. Eu vou mostrar as duas falas, não é a primeira vez. A primeira vez foi ela kkkk rindo com a Natuza de que ela estava trocando figurinhas, né, com um ministro. Eu já dei uma sugestão sobre isso daqui, né? Tem um aviso na porta de todos os teatros que o Léo Lins ou outros estiverem fazendo piadas politicamente incorretas, avisar, gente. Esse show tem piadas que podem ser gatilho, podem irritar as pessoas ou revoltar, e a gente vai fazer a porra da piada. Aí, boa solução. Eu acho que é a mesma coisa a pessoa entrar num cinema pornô em São Paulo e depois fazer um BO porque ficou indignado com aquilo. É verdade. Sabe, é insuportável. E eu tô vendo cada vez mais as pessoas querendo cancelar. Eu nunca vi nada, né? Eu não gostava do Léo Lins. Hoje eu vou em todos os shows que tem, só de birra. Tô colaborando com o Instagram dele, tô pagando, membro, sabe? Ô, louco! Tudo isso pra ver se paga a fiança. Ah, eu prometi pra ele que eu vou levar um jumbo. Eu vou falar, mas isso que você está sugerindo, a gente chegou num período da sociedade que isso que você sugeriu já está passando antes do desenho Tom e Jerry. Você vai assistir o Pernalonga, o Tom e Jerry, você viu? Você compra o DVD do Drupi, o cachorro, o Pernalonga, o Tom e Jerry, aparece escrito, este desenho pode ter piadas que ofendem os outros. O Chaves vem. O Chaves já vem com isso? É proibido para Chaves 10 também? anos. Chaves já vem com porque isso. tem violência gratuita. E vai fazer isso com música também? Já. Porque é o que eu falei outro dia, o Léo Lins. Eu quero fazer um documentário sobre ele. Nesse documentário eu vou mostrar todas as piadas racistas, homofóbicas, tudo. E ninguém vai poder me censurar, porque é um filme. Então, se eu posso mostrar isso num filme, por que ele não pode fazer em cima do palco? Exatamente. E a questão do bobo da corte. O bobo da corte, na Idade Média, no século XVI, XVII, era o único cara que podia passar a mão na bunda da rainha, falar que o rei era fedorento, porco e ladrão. E nunca, não tem na história, um bobo da corte que foi preso ou guilhotinado. Exato, mas tá começando a ter agora, né? Já. Mas você, nos seus anos de Folha, você já revelou esquemas de corrupção? Sim. Foi aquele trem-salão? Eu gostei desse nome, eu nunca tinha pensado nisso. Da licitação de 4 bilhões e meio da linha Lilás. E daí eu marquei, eu fiz em abril... Você que descobriu? Eu descobri não, é as fontes, né? Porque a gente ganha todo... Aliás, né? O jornalista é tudo metido, ele fala, eu que fiz. Quem é o herói do jornalismo hoje são as fontes. Porque elas passam a nota, correm risco de vida e não aparecem. Ah, mas você também corre risco quando você tá dando seu nome e sua cara e você expõe para todo mundo. Então, eu botei o resultado, gravei um vídeo em abril e registrei em cartório o resultado. E 5 dias antes da eleição do primeiro turno Serra versus Dilma, eles deram o resultado para ajudar o Serra. Falaram, vamos continuar a linha. E você acredita, Danilo, o papel que eu tinha recebido não é que tinha o resultado, era o papel que o Estado divulgou para a imprensa. Eu tinha desde abril. Aí, o que fizeram? Colocaram meu nome, meu endereço, numa thread de metrô. Tipo, é esse cara que vai fazer atrasar a linha Lilás do metrô. Vocês vão andar de ônibus e demorar mais por causa desse repórter. Desgraçado. Você recebeu ameaça? Muito. 7 anos eu fui acusado, né? No final, eles estavam me acusando de... Eles contrataram o Badam Palhares, que era aquele perito do PC Farias. E aí, no final, eu estava tendo que me explicar, porque eles falaram, ele criou tudo isso para prejudicar o metrô. Aí, em 2017, com a Lava Jato, a Camargo Correia assumiu que tinha sido mesmo... Ficou comprovado. Comprovado. Mas valeu a pena, porque assim, eu ganhei um prêmio Folha disso, recebi muito dólar e viajei pela primeira vez e última na minha vida em primeira classe. Gostou? Eu não consigo mais olhar para a econômica. É um problema. Cara, eu olho e falo assim, lá dentro tem biscoitinhos. Você gosta de biscoitinhos. Champanhe, né? Você pedir até pato, eles te arrumam lá na Você não vai fazer classe. isso, né? Você foi o criador da Folha Online? Sou, não um criador, né? Eu fiz 4
reformas gráficas, eu fui editor-chefe lá. Porque você estava chefiando um momento importante da transição do jornalismo, que foi quando saiu que era 100% papel e começou a ficar online. Você era um dos cabeças... Eu fui um dos primeiros. Você foi um dos pioneiros dessa transição, não? Sim, porque agora, de 96 a 2001, o jornalismo na internet era um cocô. Porque muito erro, muito sensacionalismo, muito fofoca. Clickbait. Muita pornografia, se você não sabe. Jornalismo? Não, dentro das matérias, por exemplo, no Bate-Papo UOL, entrava cenas horrorosas de até PEDO. Ah, tinha muito abuso de criança e Muito tudo. entrava no meio do bate-papo. Em 2001, com o 11 de setembro, foi a mudança, porque o jornalismo na internet se profissionalizou. E na Folha, por exemplo, eu cheguei para minha chefe, né? Eu era editora, ela era diretora. Eu falei, a gente tem que ter um erramos. Porque no dia 11 de setembro, um monte de informação errada. Caiu ponte no Texas, jogaram um avião no Capitólio, morreu 30 senadores. E a gente publicava porque saía na CNN. E um dia eu cheguei para ela e falei, a gente tem que começar a dar erramos para ter credibilidade. Porque aí que começa a melhorar a internet. E hoje caiu de novo, né? Hoje deu uma caída. Mas você acha que tem salvação? Não. É ladeira abaixo? Ladeira abaixo. Você não... Rachou o país, né, Dani? Rachou o país. Você tem hoje dois tipos de imprensa que... Por exemplo, mostrou a Globo News aqui, sabe? A mulher perguntar... Eu trabalhei com a Eliane Cantanhede, por exemplo. Ela perguntar ou falar assim, como é que os judeus não estão morrendo? Por que morre tanto palestino e não morre judeu? O que é, sabe? Morre só um aqui. Isso é longe de ser, no mínimo, um jornalista profissional. Não, é falta de empatia, né? Por exemplo, a Daniela Lima, né, que teve que pedir desculpa também, porque publicou coisa errada. Mas sabe o que é? Eu vejo que, às vezes, o que você disse lá, que você tinha o manual da Folha, né? Que não importa se o jornalista é de esquerda ou de direita. Para mim, não. Cada um tem que ter suas convicções mesmo. Convicção pessoal é diferente. Agora, quando você vai fazer o jornalismo, você tem um compromisso com o fato. Eu vejo os caras preocupados eles estão mais preocupados em passar a sua torcida pessoal do que em apurar os fatos. Eu vejo... Eu trabalhei no UOL 20 anos, cara. Hoje eu vejo... Posso falar, né, Dantes? O UOL é de uma militância absurda, porque você vê as pessoas distorcendo a informação para ficar bem para aquela ideologia que ele torce. Ele quer bajular um político. Eu vi um dia um colunista do UOL falando assim, não, porque... Eu adoro... Zé Dirceu é um gênio, colocando isso, mas o cara fala assim, se o Zé Dirceu roubou, se ele roubou, fala, cara, o cara foi condenado. Então você está querendo reescrever a história, estão tentando reescrever toda a história e agora todo mundo virar vítima. É o Ministério da Verdade, quase. Não só isso, vem erros crassos de português na manchete da Folha, nos textos, tudo. Não tem revisão, não tem nada. O profissionalismo, o nível caiu muito. Mas você, até hoje, está apurando os fatos, não? Você é um dos caras que trouxe Obrigado. o assunto a Dani Calabresa, por exemplo, você trouxe a versão do Márcio Smelling, quando ninguém queria dar. E Ana Hickman, mesma coisa. Porque eu acho que hoje a gente está tendo mudanças de lei, e hoje o homem branco, heterossexual, virou uma subespécie. Porque falou contra, já está errado. Não só isso, estão criando leis mesmo. Por exemplo, lei de violência psicológica, que é criado para uma pessoa de direita. Não é a esquerda que está criando essa lei. Se o homem trata mal, fala, eu sou besta, idiota, para uma mulher, é violência psicológica, ela faz um BO. Se ela chamar ele de corno, vagabundo, ordinário, escroto, idiota, não é nada, porque não criaram a lei. Mesma coisa é violência patrimonial. Artigo 181 do Código de Processo Civil fala que não existe roubo entre marido e mulher. O Estado não se mete. Se a tua mulher roubar teu dinheiro e der para o amante dela, dane-se. Se você roubar tua mulher e der para tua amante, dane-se. Isso mudou. Enfiaram o artigo 7 na Maria da Penha, que se ela roubar você, não é crime. Se você roubar ela, é crime. Então, estão alterando o equilíbrio da justiça. E hoje, qualquer pessoa que fala que foi acusada, foi abusada, por exemplo, acaba com a tua vida. Né? Fácil. Você sabe, né? Eu sei. Se eu não tivesse aqueles áudios lá, eu tava ferrado, não tava?
Eu tá ferrado. Eu acho que você tinha, eu falei isso, eu acho que você tinha perdido o programa, sabia? Fácil. Porque se você... Pode falar sobre isso? Pode falar o que quiser aqui. O dia que ela fala, a gente tá falando da ex-assistente. Da Juliana. O dia que ela fala, aconteceu tudo embaixo do seu... Eu separei isso, aconteceu tudo embaixo do seu nariz e você não fez nada. Se você não tivesse no áudio, você tinha acabado a tua vida. Ela estava me acusando de um crime, de racismo. Racismo Não só crime isso, hediondo. não só isso, de omissão, de não fazer porra De omissão, de cúmplice, porque ela acusou um de estupro, outro de cúmplice de estupro, entendeu? E tava as imagens lá. Outro dia ela apareceu falando que... Já tá trabalhando. Já tá, né? Ah, que bom, eu não tenho nada contra, eu não quero nada contra ninguém, mas ela apareceu outro dia falando que eu não postei na íntegra. O advogado falou. Pô, se eu postar a outra conversa que eu tive em particular com ela, vai ficar pior para ela, porque é exatamente a mesma conversa. Então é um problema isso. Mas você entende que é uma coisa, por exemplo, que é só falar que acaba com a vida de uma pessoa? É isso. Infelizmente, as mulheres que são realmente assediadas, sofrem violência, elas acabam sendo prejudicadas por isso. É a história do Pedro e do Lobo. A hora que alguém realmente sofrer a violência, ninguém vai acreditar. Então, e prejudica. Então, eu acho que os movimentos feministas do Brasil, que eu não chamo de feminista, né? São supremacistas, o Instituto Maria da Penha devia combater isso. Falar, gente, vocês estão prejudicando a lei, né? Total. Agora, você acompanhou recentemente o caso do Padre Marcelo... Desculpa, o Padre Marcelo você acompanhou? O Padre também. Marcelo Porque o Padre Marcelo já foi denunciado no Vaticano. Foi denunciado em... Você estava na Folha. Estava na Folha. E aí eu era editor-chefe. Toda vez que eu tirava férias, eu sou CDF, né? Eu ia fazer um estágio, viajar. E eu estava na BBC para fazer estágio. E o Papa João Paulo já tinha sido internado 315 vezes, mas me deu alguma coisa, eu falei, vou para lá. E larguei o estágio da BBC, meu amigo que me arrumou ficou puto. E eu cheguei 10 horas da manhã no Vaticano, 5 horas da tarde ele morreu. E eu era o único que estava lá, né? Foi feeling? O que foi? Você acredita que o único livro que eu tinha levado na mala era o livro de ouro dos papas? Quando eu cheguei no hotel e eu abri, eu vi o livro, eu falei, vou. E aí... Foi um sinal. Foi um chamado. Alguma coisa. Do nada, você vai lá e é o único cara que está lá para cobrir. E eu estava de férias, e a Folha não queria me pagar nada, né? Você está de férias. Quando eu ficava dormindo num trailer, lá na Via Ápia, não sei, já foi, puta de um frio, jogava cobertor em cima, colchão, porque eu não tinha. E daí eu comecei a cobrir, o Papa morre, já estava tudo pronto, o texto, e aí 3 dias depois, o corpo vai ser levado para a Basílica para ser velado. E aí apareceu o assessor de imprensa do Vaticano, ele estava com dó, tinha 500 jornalistas, tudo, só tinha 5 computadores, era um inferno, né? E aí ele falou, vamos escolher 16 jornalistas para assistir pela primeira vez na história a missa de corpo presente do Papa. E daí ele chega com um saco desse tamanho, aquele guarda suíço, joga todo mundo, não precisa ser credencial, pode jogar passaporte, o que for. E daí jogou 500 jornalistas, aí mexeu, eu fui o primeiro. Aí eu pulei em cima do cara da guarda suíça. Yes! E quando eu estava ali, eu lembrei, falei, o Papa morreu. Estou muito orgulhoso de poder cobrir. Era para você mesmo, hein? Era inacreditável. E dali eu comecei a cobrir porque eu fiquei sabendo que o padre Marcelo, porque o cara que é a minha fonte, ele fala, conhece o padre Rossi? Rossi, brasileiro? Daí, Marcelo Rossi. Ele falou, está sendo... Denunciado. Demorou para ele falar isso, né? Tinha sido, porque o padre Marcelo, quando ele explode, ele fazia Xuxa num dia, Gugu no outro, Faustão no outro. Na banheira do Gugu ele entrava? Nunca foi. Tá forte, né? Tá forte pra caramba. Diz que ele vai matar o diabo na porrada. ele já veio aqui, tirou o braço de ferro comigo, e aí? Ganhou? Ganhou, lógico. Claro, velho. Enfim, daí eu descubro que ele tinha sido investigado. E eu começo a cobrir essa matéria em 2005. Eu só vou publicar ela em outubro de 2014. Demorou 9 anos para eu publicar. Porque eu tinha que conseguir mais informações, né? Daí, quando o Papa Bento XVI vem para cá, o padre Marcelo vai lá para o Mosteiro de São Bento para encontrar com ele. E não deixam ele entrar. Aí eu publico essa história. O padre Marcelo não pode entrar por causa disso. E ele negando, né? E quando eu soltei a matéria, depois ele vai num programa e ele fala assim, agora eu sei que fui investigado. E agora o padre Fábio de Mello também.
É igual essa denúncia do tudo vai... Você conhece bastante Bíblia, é a chamada Congregação da Doutrina da Fé, que era a antiga Inquisição, Tribunal Eclesiástico. Não, é um tribunal eclesiástico. Começa em 1572, e aí qualquer bispo, acima de bispo, pode denunciar. Então o padre Marcelo foi denunciado porque o cara falou que ele transformava a missa num circo, que aquilo não era católico. E era um movimento carismático. Sim. E aí o padre Fábio de Mello agora foi por insensibilidade e falta de empatia com o rapaz. O rapaz do doce de leite. Mas o do Rossi não deu nada. Não, depois ele é recebido pelo Papa São Bento e ele dá um prêmio para o Marcelo Rossi. É que o Marcelo Rossi assustou um pouco o pessoal mais tradicional, porque você falou, ele ia na Xuxa, fazia show em missa, mas ele deu uma assustada, mas foram lá e falaram, não, apuraram, é um padre mesmo, tá aqui, é o padre que tá levando... É muito mais padre que o padre Fábio de Mello, se for E o Fábio de Mello, será que vai dar alguma coisa? Não dá, essas coisas não dão, mas fica mácula. É tipo você tomar uma advertência do SBT. Fica ali. Isso eu tenho um monte aqui. Tem nada. Você já... bicho! Você já correu risco de vida fazendo alguma matéria? Já. Eu tinha 3 meses de Folha ABC, e abriu um boulevard no centro de São Caetano. Eu não sei se eu vou falar, o cara vai lembrar de mim, agora vai querer vir atrás. Será? Bom, tudo bem. E aí estava tendo uma inauguração do Boulevard e eu vi um grupinho de gente careca lá conversando. E careca no ABC era o quê? Anos 90? 91, isso. Carecas no ABC, fim dos anos 80. O que será que era, hein? Um grupo de gente careca no ABC. O que será que era? Eu corri risco de vida, porque vieram para cima de mim depois, e eu nunca corri tanto na minha vida. Aí fez um BO. Mas por que vieram querer te pegar? Porque eu entrevistei eles e eu acabei revelando o que eles estavam fazendo. Eles estavam convocando jovens para virar skinhead, para virar careca do ABC. Neonazista. Neonazista. Mas não era careca do ABC, tá? E aí eu fiz o BO, tudo, e daí a Folha fez até uma matéria, né? E eu lembro que o cara escreveu assim, repórter foge de linchamento de skinhead. E o meu chefe chamou o cara que escreveu e falou... Feltrin não foge, ele é o herói. Eu falei, não, eu sou o cagão mesmo. Não, fugi. Pode arrumar, põe aí. Herói foge de skinheads. Não é assim. Foi a única vez. Aí essa história do metrô que foi bem desagradável, né? Essa daí, imagino que a do skinhead você fugiu, passou. A do metrô, você 7 anos. Você ficou 7 anos não sabendo o que estão farmando pra você. Sendo acusado pelo metrô... Toda hora o metrô escrevia para a Folha e falava porque se atrasou a linha Lilás foi por culpa da Folha e de seu repórter. Quando a Camargo Correia assume que era fraude, aí o metrô fala assim, a menina falava, porque o metrô também foi vítima de uma fraude. Filha de uma... Mas por isso você foi para entretenimento? É mais tranquilo? Eu fui para entretenimento por causa do SBT, você acredita? Por quê? Porque alguém publicou uma nota errada do SBT, não conseguiu provar. E essa pessoa foi demitida. E da Folha da Tarde, acho que você nem tinha nascido que tem esse jornal. Eu lembro do E jornal aí eu era repórter de administração pública na Folha. Cobria escola base, a queda de avião, essas coisas. E Maluf, né? E aí mandaram embora essa menina e eu fui convidado para trabalhar. Eu trabalhava 15 horas por dia na Folha, esse daí eu trabalhava 3 horas por dia, ganhava o dobro do que eu ganhava na Folha, só para botar fofoquinha. Tranquilo. Falei, tá ótimo, aceito, e daí eu virei. Porque cobrir política é partido, cobrir TV é sigla. Então é mais ou menos a mesma coisa. Só que eu peguei o auge da TV aberta, que tinha a Guerra do Domingo, sabe? Tinha um monte de coisa. Gugu e Faustão, você estava lá cobrindo. Estava lá. O Gugu, por exemplo, essa história de pato, todas as cidades do mundo que o Gugu foi, ele me trouxe um pato. Você tá brincando? Tem pato enfermeira, pato bruxo, pato demônio, pato anjo, pato casal, que vai... Patos separados, tudo. O próximo pato que eu ver, eu vou lembrar de você e vou trazer pra você. Por favor. Eu não lembro qual foi o último pato que eu vi, mas o próximo que eu ver, se tiver voando, eu derrubo. Pato. O que é? O Alexandre Pato. O Alexandre Pato? Aqui no SBT, ele é tem o Alexandre Pato aqui. Da Rebequinha? Ué. Mas isso aí já tem dona. Não. Tem que pegar outro. Cadê? Quero ver Você vai sempre no Troféu Imprensa, cadê? Agora, nós vamos ouvir também pela primeira vez neste espetáculo o jornalista Ricardo Feltrin, da Folha da Tarde. Obrigado.
Eu fico com Marisa Monte, porque os outros 2 discos eu não gostei muito do Daniela e o Simone lançou apenas um disco caça-níquel no fim do ano. Então, Marisa Monte. E não sei por que razão o senhor Ricardo Feltrin, ele está dizendo que não é nenhuma das 3. Como não é nenhuma das 3, ela ganhou na votação, através dos formulários, e os seus colegas aí deram 5 votos para ela e você discorda, você acha que é uma outra cantora que não está classificada aqui. Desculpa. Ah, fazer o quê, né? Ricardo Feltrin, tá ficando cada vez mais galã, tá envelhecendo bonito, né? Tá parecendo galã americano. E agora quem vota é o Ricardo Feltrin. Boa noite para vocês dois. Boa pra noite. Todo mundo. Boa noite. Eu sou fã da Ana Maria Braga há muitos anos, porque a minha mãe aprendeu a cozinhar com ela. Minha mãe não cozinhava nada, era péssima cozinheira. Então eu voto na Ana Maria Braga. Você sabe, nesse outro ano, o Silvio Santos estava conversando comigo, eu pegava no meu pé também, e ele falou assim, por quê? Você não gostaria de ser apresentador do SBT? Você acredita que eu falei não? Ah, você tá brincando. É uma besta, né? Tem um amigo meu que falava, puta merda, você é idiota, o cara perguntou. Isso é 2012. Mas ainda dá tempo, você viu que a Patrícia, que manda em tudo agora, falou que você tá galã. Domingo tá bom aqui, né, também. É? Você, o seu horário tá bom também, né? Falou que você tá galã, bicho. É casado. Ah, mas você pode ser o próximo galã da novela do SBT. Próximo galã, a beijar mais chiquititas. Eu sou um galã. Isso não é bom. Que galã? Você é um galão, velho. Feltrin, a conversa tá boa, mas eu vou fazer um intervalo, é rápido. Não sai daí, a gente continua. Ô Igor, a gravação já começou. Ô pessoal, ninguém me avisou, eu achei que hoje era passa, repassa. SBT, a TV que tem torcida. Estamos de volta com Ricardo Feltrin. Obrigado. Você teve uma coisa que você cobriu que eu não vi ninguém da imprensa, principalmente da internet, cobrir, que foi o caso da Choquei. Porque hoje a gente tem redes de notícias, né, que viram uma mafiazinha, os caras fazem um pool de perfis no Twitter e ficam alimentando notícia, narrativa. E aí a Choquei veio, deu uma notícia falsa e a menina se matou. Todo mundo evitou falar disso, você não. Você deu uma Eu fui furada. processado pela Mind 8. A Mind 8 é aquela agência que... Ela amarra tudo. Ela amarra publicidade. Quem é da panelinha lá do Rio, lá, da Mind 8, faz publicidade. A Choquei fala bem. Fizeram campanha pro Lula. Fizeram campanha. E aí vão falar mal de mim, porque eu tô falando isso aqui agora. Não tô nem aí, já falo mesmo. É isso que se dane. Eu ganhei o processo. Ganhou o processo? Ganhei. Olha só. Eu vou tocar o alarme da vitória. É o alarme da vitória. Você tá ganhando vários, né, também? Tô ganhando, parece que o jogo tá virando, O doutor Maurício Feltrin. trabalha com você, hein? Maurício Bunazar. Você chama sempre de Buzanar. Eu erro? Você erra, você chama Maurício Buzanar. É Bunazar. Mas tá melhor, tem um cara do Diguinho que fala que é o Maurício Buzinar. Não é verdade? Ele fica... Pô, doutor, desculpa. Parabéns pra ele, porque Ele defender é bom, você ele não é bom. fácil. Não é Esse nada cara- fácil. Esse cara é meu advogado também. Também é? Também é, o Bunazar. Ô, Feltrin, queria fazer um jogo com você, Eba. que é caguetando os famosinhos. Tem advogado do SBT. A gente garante aqui, Então, aqui. vamos lá. E se você não quiser falar, você fala, esse eu passo. Chegou a hora de caguetando os famosinhos. Lá A vem. Melissa, nossa assistente, tá aqui. Melissa? Ela é a Melissa aqui. A Melissa agora, eu vou falar um segredo da Melissa. Tudo que ela fala pra Super mim, elegante.
eu gravo no celular, porque eu não sei se vou precisar usar no futuro, tá bom? Vamos lá, então. Tá vendo? Ela não tem culpa e vai pagar por isso. Olha, você seja sincero e se por acaso alguma das perguntas for eu, você diga que não sabe e não responde. Vamos lá. Quem é a pessoa mais antipática da TV? Mais antipática? Que você ouve por aí, o pessoal falar. Eu vou falar porque é com relação a mim. Ok. Tá bom? Ana Hickman. Ana Hickman, segundo o Feltrin. Ana Hickman é antipática, é um programa democrático. Já veio o Edu Guedes aqui e falou que ela é a rainha do Brasil. Ele tá falando que é uma pessoa antipática. Não, já me processou. Já te processou? Umas 4 vezes. Ana Hickman? É. Você tem 4? Por quem tem mais processo da Ana Hickman? Você ou o ex dela? Cara, uma pessoa me falou outro dia que hoje ela me odeia mais do que o ex. Ih! Vamos lá. Vai. Qual celebridade paga de santinha nas redes sociais, mas faz o diabo em off? Putz. Você pode passar, se falar aí eu vou... Ela vai me matar, mas eu vou contar. Ela é... Opa, tô curioso. Não, peraí. Recuo. Mais de uma? Ela vai me matar, mas eu vou falar. certo. Tudo bem. Ele não tem medo dos corruptos do trem-salão? Ele não tem medo dos skinheads? Ele não tem medo da... Sério? Eu não vou falar nada. Eliana! Quer dizer que a Eliana é a santinha na frente da câmera, mas nos bastidores é bagunceira. Eu não sei, eu ouvi. É bagunceira, bagunça. A Eliana é da bagunça. Ana Maria Braga também, viu? É da bagunça? Da bagunça. Da bagunça. Eliana bagunceira. Vamos lá, mais uma. Qual é o jornalista ou a jornalista mais antiético ou antiética com quem você já trabalhou? Você pode pular essa, que essa é pesada. Com quem eu trabalhei? É. Você não precisa falar o nome, que é pesada essa, hein? Às vezes a gente aqui pega isso aí vai me dar processo. É, então... Mas tá no ar hoje, tá? Tá bem, não vou falar que é o Daniel Castro, então. Vamos pra lá. Daniel gosta dele. Eu sei que você gosta dele, já me falou. Vamos lá, você já foi processado por famosos? Já. Sem ser Ana Hickman? Sérgio Malandro. Sérgio Malandro? Sérgio Malandro. Queria fazer as pazes com ele, inclusive. Sérgio Malandro te processou por quê? Porque ele estava na Gazeta, ele foi mandado embora. E aí ele não dava quase audiência. E ele saiu reclamando. E daí eu tinha uma coluna lá na Folha.com, que era uma coluna bem sarcástica, chamava Ops, que tinha os patos, inclusive. Grande e aí pato. eu sugeri para a Gazeta que ela podia colocar um repolho, que ia dar no ar, assim, filmar, que ia dar a mesma audiência que ele. Ele ficou puto. Eu queria pedir desculpa para ele. Ele ficou magoado, me processou, mas o juiz acabou dando ganho de causa para mim, porque era uma brincadeira, né? Mas a gente tem um grande amigo em comum, né? Que é irmão da Monique Evans, Marcos Pantera. E eu queria fazer as pazes com o Malandro. Ô, Se Sérgio você Malandro. quiser fazer as pazes com ele, você chega pra ele e fala... Ha! Yeah! E daí... Não, mas você pode falar pra ele que foi pegadinha do Feltrin. Ô, Sérgio Malandro, faz tempo, faz as pazes com o Feltrin. Aliás, eu vou te falar, meu sonho era que tudo de mal que os jornalistas falassem de mim na imprensa era: coloque um repolho para apresentar o De Noite, que é melhor. Eu seria o pessoal mais feliz do mundo se essa fosse a grande coisa má que falasse de mim. Eu peço desculpa hoje, eu acho que hoje eu falo que o meu trabalho é pedir desculpa para as pessoas que eu magoei, né? Porque eu era tão sarcástico, o Datena me processou também. Mas você já falou de uns podres do Datena ou não? Eu só brincava, né? Mas foi você que descobriu que ele jogou a caneta no velho? É, que tava pedindo autógrafo, né? Ele pegou a caneta e jogou no Ele velho? também ficou bravo. Não, e ele me chamou de babaca uma vez, né? Ele me chamou de babaca várias vezes. 17 vezes. É, Meio-dia, 1h da tarde. Porque ele se enganou, um cara falou que tinha um jornalista ligado, o Morsa, lembra do Morsa? Paulo Morsa, que Deus o tenha. E perguntou para ele, o Morsa falou assim, um repórter me ligou para saber se a gente se dá bem. E o Datena já estava puto comigo e começou assim, eu sei quem é esse Feltrin, esse cara é um babaca, e continuou não parar, mas de chamar de babaca. Aí, o dia que eu saí do prédio, eu estava saindo de casa, os porteiros do prédio falaram, seu Ricardo, o que o senhor fez pro Datena, né? Eu falei, não fiz nada, né? Aí, quando ele lança o programa dele de domingo lá na Band,
Ele me conheceu pela primeira vez, falou, Feltrin, muito prazer. Sempre respeitei você e seu trabalho. Mas ele é isso, cara. E agora, no Troféu Imprensa, tudo isso passou, ele veio brigar comigo por aquilo que aconteceu 20 anos atrás. Mas ele é isso, cara. Ele já me encontrou na Band, Danilo, não sei o quê, no outro dia, tira esse cara daqui! Ninguém fez nada pra ele. Já fez isso comigo. Já fez com você também, Diguinho, ou não? Já, ele faz uma com todo vez. mundo, Eu fui entregar um negócio com o Cajuru, pediu entrega lá pro Datena. Ele falou, o que você tá fazendo aqui, desgraçado? Ele faz isso direto. Do nada. Do nada. Mas graças a Deus que o dia que ele te encontrou no Troféu Imprensa não tinha uma cadeira perto. Então ficou só... acho que tá bom. Vamos lá, qual foi a celebridade mais fedida que você já chegou perto? Fedida não, ela é super cheirosa, muito cheirosa. Escreve pra gente fazer o suspense. Não, então fedida não, ela é extremamente... Cheirosa, mas estava tendo um evento, nunca esqueço, o lançamento da Record News, e ela estava lá, acho que ela estava na Record na época, e ela me viu, falou, Feltrin, veio, me deu um abraço. E tava fedendo. Não, cheirosíssima, mas ficou o rosto igual o santo... Sudário, a cara dela aqui. Ah, não. Ela de novo? Eliana! Ficou a carinha dela aqui. Boa. E aí ela chama a assessora, fala assim, pelo amor de Deus, limpa aqui. Eu falei, não, isso aqui pra mim é um presente, pode deixar aqui. Grande ele. Olha aí, o Feltrin tem história. Devia apresentar um programa aqui no SBT mesmo, viu, Feltrin? Ô, Feltrin, hoje você tá feliz no YouTube. Eu vejo que você tá feliz lá. Nossa, muito mais. Você tem liberdade, projeção. Mas no YouTube, por exemplo, na Folha e no UOL, em 30 anos, eu tomei 5 processos. No YouTube, em um ano, 19. Bem-vindo. Porque as pessoas... porque as pessoas acham que é mais fácil num processo UOL, porque senão acham que o UOL vai boicotar, né? E a covardia fica maior porque vê você sozinho. O UOL é uma coisa grande, agora o Feltrin é sozinho, mas é bom você ir falando dos processos que você ganha, porque vai inibindo. Toda vez que eu ganho processo, eu tô ganhando um monte de processo, viu? É que você não fala, você não divulga. Eu às vezes divulgo, mas eu vou dizer uma coisa, quando eu ganho processo, sabe o que eu faço? Eu pego e faço para o meu advogado processar de volta e falar assim, você vai pagar as custas de processo do Danilo. Reconvenção. Você vai recorrer. Você processou? Agora, um monte de gente que me processou está tendo que pagar os custos que eu tenho com o advogado. Tá bom? Então, a não ser que eu tenha feito uma coisa muito ruim mesmo, que eu não faço, eu sou um santo, sou uma pessoa assim, que não tem uma coisa errada que faz. A não ser que eu tenha feito coisa... Não processa não, que você está fudido na minha mão. Tá? Mas eu sei que... Você é humilde e solidário também. Obrigado, gordão. E a história lá daquela deputada lá, sabe? Hoje você não pode fazer mais nada, né? Você tira sal. Muito bem. Eu quero agradecer o Feltrin por ter obrigado, vindo. Muito obrigado, mas não é assim. O Feltrin é um jornalista que não mente. E ele prometeu aqui que ia tocar piano pra nós. Você prometeu que ia tocar piano pra gente. Eu vou tocar, vou errar, mas tudo bem. Eu vou tocar uma música em homenagem a você, porque eu sei que você é cristão, que você entende da Bíblia. Eu vou tocar um louvor. Obrigado. Que é uma música que um cara fez, um americano, em 1872. Ele perdeu as 4 filhas num acidente de navio. Só a mulher dele sobreviveu. E elas estavam sozinhas, ele vai buscar a mulher sobrevivente em Londres e no meio do caminho parou o navio para homenagear as pessoas na latitude e longitude onde tinha morrido. E daí ele teve uma letra que você deve conhecer, que chama It Is Well With My Soul. E depois essa música foi musicada, né, e virou um hino gospel. Conheço a música, não conhecia a história. Vai ser um prazer ouvir agora, então. Diguinho. Ele teve mais 4 filhos depois. Que bom. E mais uma mulher, pelo visto. A mesma. A mesma que não morreu. Diguinho, quanto o Feltrin se aproxima do piano... E a história combina com você perdeu toda a sua família também. Velho. Metrô? Nós ia terminar... Não, foi morrendo aos poucos, só nós tem ia ele. terminar lá em cima, velho. Nós estava terminando lá em cima. A mãe dele tá viva, Minha mas tá mãe quase achava que eu ia morrendo. morrer. Minha mãe falava assim, você se mete com essas coisas, você vai morrer. Minha mãe tava torcendo pra eu morrer, mas eu ainda não... velho. Vai lá. Tua mãe tá bem? Ela Tá bem, tá Mariporã, bem. não é? Tá bem, mora lá em Mariporã, foi viajar esses dias, tá bem. Não, ele vai lá pro Contou que ela foi viajar. Cara, vai lá, gordão, anuncia o Feltrin. Bom, muito obrigado, plateia, pela presença de vocês.
Vocês foram ótimos, obrigado você de casa também. E agora ele vai tocar, fazer o número musical, piano. Ricardo Feltrin.